Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Versículo 11. Na minha tradução diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? Em algumas Bíblias está escrito ânimo, né? Muda só isso, mas ânimo e coragem é a mesma coisa. Amém? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém, irmãos? Irmão, eu comecei a meditar sobre essa palavra e comecei a perceber que nós somos mais ou menos igual o celular. O celular, ele tem uma bateria que quanto mais você usa, mais ela vai ter que ser recarregada. Amém? E eu fiquei imaginando se a bateria do celular tivesse vida. O menino deu testemunho agora de um choque elétrico. E se a bateria tivesse vida, cada vez que plugasse aquele pluguezinho no celular, a bateria ia sentir um choque elétrico, ela ia sentir dor talvez. E aí, você já pôs a mão quando o celular está carregando, começa a esquentar, não é assim? E essa passagem na vida de Paulo é uma passagem difícil. E aí eu fiquei pensando: Senhor, às vezes a gente tem que passar por essas situações, né? Porque é como se o Senhor colocasse o plug para nos recarregar. Porque quando está tudo bem, quando está tudo às mil maravilhas, então nós estamos de boa, quase nem oramos, quase não jejuamos, quase não buscamos a Deus. Nós não vamos para o carregador, nós deixamos de vir para o carregador para sermos recarregados por Deus, para sermos cheios novamente. Porque está tudo bem, eu vou fazer o que na igreja? Está tudo bem, eu vou orar por quê? Está tudo bem. Mas quando Deus permite que a carga da bateria vai acabando, e a carga da bateria só começa a acabar quando nós começamos a passar por dificuldades, quando nós começamos a enfrentar tribulações, aí a bateria começa a ficar fraquinha, a fé começa a diminuir, porque você, aos olhos humanos, você não enxerga mais a tua vitória, mas você está aqui para enxergar com olhos espirituais. É para isso que Deus lhe chamou, para ver aquilo que não existe, para contemplar aquilo que para o homem é impossível, mas para você não é, porque você serve ao Deus Todo-Poderoso. E diz assim: na noite seguinte de quê? Irmão, Paulo estava saindo de uma situação de perseguição. Olha só quem é que estava contra Paulo: os romanos, os judeus, os fariseus, os saduceus. Todo mundo queria acabar com Paulo. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 22, você vai ver que todos queriam a prisão de Paulo. Os judeus já haviam resolvido matar Paulo. No versículo 23, no verso 10, olha só: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. A perseguição sobre Paulo, por causa do ministério principalmente, era tão grande. Você é perseguido porque você segue Jesus? Você é perseguido porque você é cristão? Paulo também foi. As pessoas nos perseguem, as pessoas nos acusam. E Paulo estava em uma situação que os judeus já tinham resolvido: vamos matar ele, vamos acabar com ele. E aí Paulo, ele faz uso de algo. Paulo era romano. Aí ele faz uso da cidadania romana que ele tem. Amém, irmão?
E você, cidadão do céu, quando vierem te acusar, quando a tribulação vier para cima de você, quando Satanás disser eu vou te matar, você diz, você não vai me matar, sabe por quê? Porque sou eu, cidadão do céu, e você não pode tocar em mim. Paulo fez uso da cidadania, ele fala assim, eu sou romano. Aí os romanos disseram assim, vamos salvar Paulo, nós não podemos deixar que ele seja morto sem ser julgado, vamos pegar ele. Amém, irmão? O Espírito Santo está falando com você. Deus é o teu juiz, Deus é que sabe da tua vida. Não aceite acusação, não aceite que as pessoas fiquem te apontando em vão. Amém? Mas vamos voltar à situação que Paulo estava. Eu estou te falando isso para você saber o momento em que ele vivia. Talvez você esteja vivendo um momento bem parecido. Paulo estava sozinho, numa cela fria, escura, porque não era que nem a cadeia agora. A cadeia agora é moleza, irmão. Apesar que eu nunca fui, não, graças a Deus, nem quero ir. Mas a cadeia hoje é moleza. Só é que está cheio de gente lá, mas tem luz, tem janela. Naquela época não tinha. De noite era escuridão, irmão, acabou. Se tivesse frio, era frio. Paulo estava ali em uma situação, ansioso, preocupado, pensando: o que vai ser de mim amanhã, hein? Como é que vai ser tudo isso? E os sonhos que eu tive? E os planos que eu fiz? Como é que vai ser? Alô? Às vezes você e eu nos encontramos na mesma situação, pensando: e agora? Para que lado eu vou? O que eu vou fazer? Como vai ser? Mas Paulo, ele tinha dito algo lá em Filipenses, tem um versículo, no capítulo 1, no verso 21, que Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele podia estar ansioso, ele podia estar preocupado, mas ele não estava preocupado com morrer, porque ele tinha certeza de que ele ia para a glória com Deus. Ele estava preocupado de que ele tinha uma obra para fazer, de que ele tinha um ministério a seguir, de que ele precisava continuar com os planos que ele tinha feito. E aquilo naquele momento parecia totalmente destruído. O casamento que você tanto quer, chegando o fim do ano, aqueles que estão na faculdade, essa semana eu vi umas conversas: ai, mas eu vou passar, eu creio também em nome de Jesus, você vai passar. É que a aflição vem porque as coisas começam a ficar difíceis, começa a vir tudo ao nosso redor e a gente começa: e agora, hein? E agora? Como é que eu vou fazer? Paulo tinha certeza de uma coisa: seja lá como for, eu vou para a glória com Deus, porque eu não estou abandonando o meu Deus. Mas eu quero te dizer algo: ainda que pareça que não tem saída, ainda que pareça que você está sozinho, você viu o versículo? A parte A do versículo diz assim: na noite seguinte. Na hora que Paulo é preso, na hora que Paulo está lá em um cárcere, na hora que Paulo está lá pensando não tem mais jeito, na hora que ele olha para os lados e não tem ninguém do lado dele, a Bíblia diz assim: o Senhor pondo-se ao seu lado. O Senhor pondo-se ao lado dele, em algumas traduções. Ei, na hora da tua dificuldade, na hora que você pensa que está sozinho, Jesus está do teu lado, Ele não te abandona, Ele não largou de você. Talvez você não esteja sentindo a presença dEle. Você lembra dos discípulos lá em Lucas, que iam para Emaús? Eles estavam tão tristes, eles estavam tão preocupados com o problema, que Jesus caminhava com eles. A Bíblia diz que Jesus ia do lado deles, e eles não percebiam. Eles falaram para o próprio Jesus: você não está sabendo não que Jesus morreu? Se eu fosse Jesus, eu falava: mané, abre o olho, se liga, estou do seu lado aqui, não está vendo não, cara? Cai na real, eu disse que não ia te abandonar, eu não te abandonei, eu estou aqui. Eu não sou homem. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Ele disse assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nessa peleja, Ele está pelejando por você. E quando eu li esse versículo, eu falei: meu, na hora que Paulo mais precisou
Jesus já tinha aparecido para ele uma vez, para converter ele. Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas quem é que está falando? Sou eu, Jesus, aquele que você tem perseguido. Paulo já tinha aparecido para ele. Aí Paulo fala assim: ô Paulo, vai, Paulo que apareceu para Jesus, que isso? Corrige, gente, quando faz isso. Aí Jesus fala assim: eu vou aparecer para ele de novo. Sabe por quê? Porque ele está agoniado, porque ele está aflito, porque ele está sozinho, solitário. Ele precisa de mim e eu vou sentar do lado dele. Jesus, a palavra diz assim: eu vou adiante de ti. Não é isso que fala lá em Isaías? Eu irei adiante de ti. Mas Jesus nesse momento ele fala assim: não é adiante que eu tenho que estar, eu tenho que estar do lado, ombro a ombro, junto. Ele está sofrendo e ele precisa da minha presença. Sinta a presença de Jesus do teu lado. Jesus está com você na hora da tua dificuldade, na hora do teu problema. Isso é digno de Jesus, né? Filipenses 2,6 fala assim, ó, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele é fiel, irmão. Jesus, ele na hora que você mais precisa, ele está com você. Olha o que o profeta Isaías fala. Sabe, na hora que você está indo, e aí você vê o mar na tua frente, e você fala: não vai dar. Ou você vê aquele rio enorme, e você fala assim: não vai dar. Ou de repente na tua frente tem uma fornalha de fogo, igual aquela que colocaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabe? Você lembra dessa passagem bíblica? Os caras que foram jogar eles, morreram queimados. E aí, quando olharam lá, disseram assim: ei, nós não jogamos 3 lá, não é isso que o rei falou? Nós não jogamos 3, mas tem 4. Mas tem 4, olha aí, ó. Olha aí Deus falando para você: você não está sozinho na tua luta. Olha o que fala em Isaías, irmão. Pode aparecer o mar, pode vir a fornalha de fogo, pode vir o que for contra você. Ele diz assim, Isaías 43 verso 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não te deixarão em brasas. Irmão, não sou eu que estou falando. Isso é palavra do profeta Isaías, isso é palavra de Jesus, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, o que eu estou te falando. É Deus falando para você nessa noite: filho, você não está sozinho. Eu estou do teu lado. Sabe quando todo mundo vira as costas? Sabe quando todo mundo diz para você assim: eu estou fora, eu não quero saber, nessa eu não vou com você, não tem problema. Ele está dizendo: eu estou do teu lado. Ah, eu não vou ajudar o pastor porque essa coisa que o pastor está fazendo aí, ó, é muito difícil. Vai evangelizar na favela e se tomar um tiro, todo mundo vira as costas e vai embora. Jesus fala assim: eu vou com você, eu estou com você. Fui com o Marcelo buscar o Saulo, lembrei isso agora. O baita do negão fortão lá, grandão, no fim estava chorando quando terminou tudo. Tá aí o irmão Marcelo visitando hoje, eu lembrei porque eu vi ele aqui. Vamos lá buscar o irmão, vamos lá. Chegou lá, não vai entrar aqui. Como não vai entrar? Mas você é pastor. Aí veio o Marcelo, ficou conversando com o cara lá enquanto eu fui na casa do Saulo. Quando eu voltei, estavam os dois lá agarrados chorando. Ai Jesus, ai Jesus. Eu falei: ah, Jesus, o Senhor é lindo. Eu deixei o irmão lá e fui até a casa do irmão Saulo. Naquele momento Jesus se dividiu e falou: vou contigo até a casa do Saulo, mas não vou deixar ele sozinho aqui nessa cilada não, vou ficar com ele também. É assim que Jesus faz. Ele está com todos nós a todo momento. Amém, irmãos? Nas horas difíceis Ele está com você. Na hora de dificuldade, Ele está com você.
Amém? E aí o melhor de tudo, outra parte é a parte B do versículo. É só um versículo. Em um versículo Deus falou 3 coisinhas. Como Deus é tremendo, né? Ele não precisa muita coisa não, uma palavra só ele precisa, é o suficiente. Paulo estava lá sentado, desanimado, caído, abatido. Jesus virou para ele e falou assim: coragem. Sente isso, irmão. Jesus chegar em você na hora da dificuldade, ele fala assim: coragem. Como está em outras Bíblias, ânimo. Ânimo. Irmão, parece que eu estou ouvindo ele falar para mim assim: filho, eu sei que é difícil. Filho, eu sei, filho, que não é fácil para você. Ah, eu sei, filho, essa semana não foi uma semana boa, né, filho? Tanta gente, tanto problema, tanta coisa. E você até disse para mim: eu não sei, Senhor, como é que eu vou fazer? Eles precisam de mim, eles precisam da tua palavra. Eu não sei mais o que falar. E aí a voz doce de Jesus vem no teu ouvido e diz: coragem. Coragem, sabe por quê? Até aqui o Senhor nos ajudou. Coragem, sabe por quê? Filho, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, filho. Coragem. Eu não sei como você entrou aqui hoje, irmão. Talvez você tenha entrado aqui desanimado, abatido, mas Ele está falando para você: coragem. Levanta-te, ergue, coloca-te de pé e anda, caminha, porque eu sou contigo. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Deus tem algo tremendo com você, irmão. Deus tem algo tremendo comigo. E Ele está te falando: coragem. Não se abata, não desista. Não é esse problema, irmão, que apareceu na sua vida, que vai parar teu ministério, que vai destruir tua família, que vai acabar com teu emprego. Não, não é não, irmão. Há um Deus lutando por você. E Deus, Ele age quando nós não podemos mais agir. Ele conhece os nossos limites e Ele diz assim: coragem, porque você ainda pode. Vai mais um pouco, porque você ainda pode. E tenha certeza que a hora que você não puder mais mesmo, Ele vai entrar com a providência. Ele vai fazer algo. E quem falou isso para ele não foi qualquer um. Porque quando eu falo para você coragem, você pode pensar: ah, o pastor falou para eu ter coragem. Mas quem falou isso para ele? Lá em Mateus 28, ele diz assim para os discípulos: eis que é me dada toda a autoridade. Toda a autoridade. Quando aquele que tem toda a autoridade diz para você: coragem, pode ir, porque Ele é a autoridade. Seja o que for que tiver que mudar lá na frente, Ele vai mudar. Quando Ele te disser ânimo, levanta e faz, porque Ele vai fazer algo por você. Não é qualquer um que está falando, é aquele que tem toda a autoridade, aquele que diz: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Ele está falando para você hoje: coragem, filho meu, coragem, filha minha, porque eu sou contigo. Amém, irmãos? Sabe o que acontece? Ainda bem que Paulo ouviu. Nós muitas vezes ficamos no perrengue, ficamos naquela situação difícil, sabe por quê? Porque não ouvimos. E a Bíblia diz assim: o meu povo perece por não ouvir a palavra de Deus, por não ter conhecimento das coisas de Deus, por não ler, por não examinar as Escrituras. Deus fala de muitas formas. Deus fala no louvor,
Deus usa o pastor Rubens, Deus usa o pastor não sei quem, Deus usa o mendigo na rua, Deus usa o teu patrão, Deus usa o teu filho, Deus usa muitas pessoas. Você tem que estar atento à voz de Deus e ouvir o que Deus está te falando. E não adianta só ouvir, amém, irmão? Porque tem que ser praticante da palavra. Eu ouço a palavra, eu pratico a palavra e as coisas começam a acontecer na minha vida. Ouvir. Hebreus 11, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Palavra. A palavra é muito poderosa. Uma palavra Jesus falou para Paulo: coragem, suficiente. Jesus falar para você coragem, e Ele está falando hoje, coragem. Ele está dizendo assim: não está tudo acabado, não está tudo terminado, porque não é do jeito que você pensa. Eu sou autoridade na tua vida, e é bem diferente as coisas. Amém, irmão? E a terceira coisa que me chamou a atenção nesse versículo foi que Jesus garante o teu futuro. Calma, pastor, olha só. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ô Paulo, coragem, porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Aquilo que eu disse para você vai acontecer. O que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20? Eu já falei, esse versículo é o versículo que eu nunca vou tirar do coração. Todas quantas promessas há de Deus são nele o sim em Cristo, amém. Aquilo que Deus prometeu para mim e para você vai se cumprir, irmão. Se Deus falou que você vai pregar, você vai pregar. Se Deus falou que você vai ser pastor, você vai ser. Se Deus falou que você vai ter um casamento lindo, você vai ter. Deus vai fazer acontecer na tua vida. Mas não está aparecendo agora, irmão, porque você está olhando com os olhos da carne. Olhe com os olhos espirituais. Enxergue com visão espiritual. A situação de Paulo não era fácil, mas na hora que Paulo achava que estava tudo acabado, que estava tudo terminado, na hora que ele estava lá desgostoso na prisão, talvez até meio deprimido, Jesus vem e senta do lado. Aí Paulo sentiu a presença, porque nós sentimos a presença dele quando ele está do nosso lado. E aí ele falou assim: coragem. Sabe por quê? Porque tudo que você fez até aqui, filho, é pouco. Porque eu disse para você que você ia fazer mais. Eu prometi isso, eu prometi aquilo, eu prometi. Lembra, filho, das minhas promessas? Então, filho, você vai chegar longe. Porque de Jerusalém, o Espírito Santo me fala agora, Jerusalém a Roma era longe, tinha que pegar navio, tinha que fazer uma enorme viagem. Ele fala assim: tu ainda vai longe, está entendendo, irmão? Você ainda vai longe, porque Ele está dizendo: ei, assim como foste minha testemunha em Jerusalém, vai ser também em Roma, vai ser na África, vai ser em Paris, vai ser nos 4 cantos da terra, não interessa, você ainda vai chegar longe. Você vai longe. Não está tudo terminado não, não está tudo parado não. Aí o inimigo armou a cilada, e vamos matar Paulo, e vamos destruir o ministério de Paulo. Olha como Jesus garante. Olha como Jesus garante. Nós lemos o 23:11, né? Se nós lêssemos até o 24, iria ter a continuação da história toda. Os judeus, eles preparam uma cilada para pegar Paulo e matar Paulo. Um sobrinho de Paulo vai até Félix e diz assim: olha, Paulo é teu prisioneiro, meu tio. Tem 40 homens no caminho esperando para que você passe com ele
Eles vão pedir para você levar ele de volta lá para ele ser julgado, e quando você passar com ele, vão matar ele. Tem 40 homens preparados para isso. Ó, assim, está no versículo do 12 ao 21, eu vou ler o 21 para você, ó. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Percebeu? Satanás começou a preparar a cilada, e Deus envia o anjo e diz assim: ei, estão preparando uma cilada contra ele, estão preparando uma cilada contra ele, alguma coisa tem que ser feita. Aí olha o que Jesus faz, olha o que Jesus faz. Jesus tinha dito para Paulo o quê? Coragem, não foi? Você é minha testemunha em Jerusalém, vai ser em Roma, não foi? Olha o que Jesus faz. O menino vai lá e conta da emboscada. Eles juraram solenemente não comer nem beber, tal, enquanto ia matar ele. Aí olha lá, então, no verso 23, então ele chamou, ele o comandante do exército, o centurião. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem, falta 15, hein? Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador. O inimigo pode preparar a cilada que for, Deus prepara um exército para te defender. 470 soldados, 200 soldados, 200 cavaleiros e 70 arqueiros. Arruma um cavalo para Paulo, coloca ele em cima do cavalo, bota no meio dessa fortaleza de soldado, e eu quero ver quem é que vai tocar em Paulo, porque ele vai ser minha testemunha em Roma, ele vai fazer. Jesus preparou tudo isso. A palavra do Senhor, o salmista diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ei, tu não cairás no laço do passarinheiro, pode vir a armadilha que for, você não vai cair. Você não vai cair. Você percebe? Ele chega ele fala assim: faz o seguinte, meu, estão preparando uma cilada contra o meu filho, eu vou guardar ele, porque eu prometi que ele vai longe. A vida dele não vai terminar hoje não, o ministério dele não vai terminar hoje não, os planos dele não vai terminar hoje não, os sonhos dele não vai terminar hoje não, porque eu prometi para ele e eu sou fiel para cumprir. Ainda que você não seja fiel, Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu na tua vida. Você percebe isso? Estou falando muito, né, irmão? Melhor parar por aqui, ou continua? Fui cortar o cabelo, tá vendo o que aconteceu? Aleluia. Olha só, eu marquei algumas coisas aqui, tudo com referência bíblica. Não vou ler o texto, tá? Senão nós vamos longe. Mas olha só, Atos capítulo 24, versículo 22 ao 27, diz que Paulo foi até Roma e testemunhou para o governador. Chegou lá em segurança. Você se lembra quando Paulo estava no barco? Ele falou assim: calma aí, gente, que nenhuma vida vai se perder. Nós podemos perder o barco, mas as vidas que estão aqui não vão se perder. Porque Paulo lembrou, ele falou assim: mano, os caras prepararam uma cilada, Jesus botou um monte de guarda em volta para não tocar em mim. Pode virar o mar uma baita tempestade que me afogar, eu não vou. Pode cair raio do céu que me acertar, nenhum vai, porque Deus está me guardando. Paulo teve essa convicção, ele falou: acabou, agora sou eu e pronto, eu vou. Aí Paulo foi até o governador Festo, foi ao rei Agripa, rainha Berenice, sobreviveu ao naufrágio que eu já falei,
Chegou em Roma e teve a oportunidade de pregar em Roma, e lá ele teve uma vida normal. Esses reis que passaram por Paulo, quando você lê o texto, diz que eles perguntavam acerca de Deus, irmão Marcelo, para ele: mas quem é esse teu Deus? E Paulo pregava para eles. Eu fico imaginando o rei e a rainha sentados, e Paulo, que era prisioneiro, sentado também, lá naquela salona bonita do rei, né? Pega o prisioneiro lá. A Bíblia diz que mandavam chamar ele lá no cárcere. Pega o prisioneiro lá, traz ele aqui, senta aí. Não, aí não, essa cadeira é dura, Paulo, senta nesse sofazão aqui, ó. Dá uma água para ele aí que nós vamos conversar. E Paulo pregava. Paulo estava passando por uma situação difícil, mas ainda assim Jesus dava conforto para ele. Jesus falava: não, calma aí, Paulo, calma aí que eu estou cuidando de você, viu? Fica tranquilo que eu estou cuidando de você, Paulo. Fica calmo. Atos 28:30 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. O cara estava na cadeia. Estava ou não estava? Não foi isso que nós lemos? O cara estava no cárcere. Jesus falou: não, você vai chegar lá em Roma e vai ser de boa lá, fica tranquilo que eu vou resolver tudo. Porque eu bem... Não, aqui. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Estava numa situação terrível, estava pensando: vou morrer, não vai ter jeito. Jesus tomou providência. Jesus primeiro chegou do lado dele e falou: deixa eu te confortar, sentar do seu lado e falar para você: estamos juntos. Aí Jesus falou assim: coragem, porque você é minha testemunha aqui e vai ser lá também, fica calmo, não vai acabar agora não, ainda tem muita coisa pela frente na sua vida, ainda tem muita promessa para cumprir, entendeu? Então não fica dando ouvido para o capeta, nem enxergando as coisas que ele põe na tua frente não. Comece a enxergar o meu reino, comece a enxergar a minha glória, comece a enxergar com os olhos espirituais, porque eu te faço grande, eu não te faço pequeno. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu não vou conseguir. Está tudo perdido. Não vai ter jeito. Céus, dia, não sei o que, eu não sei o que. Jeremias 29, eu é que sei que pensamento tem de você. Levanta de manhã e fala assim: está tudo perdido, não vai dar certo. Eu é que sei que pensamento eu tenho de vós. Levanta, coragem, coragem, vai, coragem, porque eu sei o que eu preparei para esse dia. Quem aqui sabe o que Deus preparou para o dia de amanhã, para a tua vida? Você só tem que viver, o resto é por conta dele, deixa que ele faz. Somente viva. Amém? Viva, adore ao Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele está falando para você: eu, que sou poderoso para fazer muito mais além daquilo do que você pensa. Você não consegue nem sonhar os sonhos que eu sonho para você. Você não tem ideia do tamanho das bênçãos que eu já preparei para você. Sou eu que vos falo nessa noite. Sou eu que envio a minha palavra e coloco no teu coração coragem. Você vai chegar longe. Você não vai parar por aqui. Quando estiver difícil, lembra que Jesus está do teu lado. Quando precisar uma palavra de conforto, lembra que Ele te diz: coragem, filho, eu sou contigo, eu não te deixarei. Não desanime, irmão. Jesus está com você até o final dos tempos.
Ele não desistiu de você. Amém? Aplauda ao Senhor.